Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós somos convidados por Deus a agir como Jesus, servir e não fazer acepção de pessoas. Então, que nós possamos realmente contemplar o mistério da cruz e celebrar com fé. Então, a primeira leitura de hoje está em Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 9. Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que o traz vestido precioso, lhe disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de novos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, essa primeira leitura mostra pra gente que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos sempre ajudar uns aos outros, né? Nós devemos sempre nos ajudarmos uns aos outros e tratar a todos por igual, tá certo? Então, São Tiago fala assim, né? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amai vosso próximo como a vós mesmos, estáis agindo bem. Então, que nós realmente possamos amarmos uns aos outros, né? Como Cristo nos ama, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Naquele tempo, saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. Mas depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, o evangelho de hoje demonstra a cegueira dos discípulos, né, através de Pedro, né, através do exemplo de Pedro. Não conseguem entender a proposta de Jesus, que se apresenta como Messias, servo e sofredor. Estão influenciados pela esperança judaica, pela esperança, né, comum, né, de que o Messias seria um rei glorioso. Então, o Evangelho de Marcos apresenta 3 anúncios da paixão e morte de Jesus. Então, hoje contemplamos o primeiro. Antes de tal anúncio, Jesus cura um cego em 2 etapas, né, em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. O homem cego passa por todo um processo para alcançar a vida plena. Depois, esse episódio,
introduz o diálogo de Jesus com os discípulos, né? No versículo 27 a 38. Na verdade, estes eram cegos que confessavam ser Jesus o Messias, mas o Messias glorioso, político e triunfalista. Enxergavam apenas em parte, não conseguiam ainda ver o mistério do Messias crucificado. Então, a cegueira dos discípulos será curada somente no fim do Evangelho, depois da ressurreição. Então, Jesus ensina que é sim o Messias, mas o Messias servo, e afirma que, como servo, será condenado à morte. Então, os discípulos, na pessoa de Pedro, espantados, né, começam a repreender a Jesus, e Jesus responde: vai para longe de mim, Satanás. Isso para significar: vai para trás de mim, seja discípulo e não adversário. Então, os discípulos devem enxergar e seguir Jesus como Messias servo e devem aprender a servir como o Mestre serviu e abandonar toda a visão triunfalista, né, do messianismo de Jesus. Então, que nós realmente possamos anunciar, né, que Cristo é o Messias que veio salvar a todos nós do pecado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.